Moisés para tirar o povo do Egito, diante da jornada dos 40 anos no deserto. Deus vinha falando ao povo que Deus ia fazer o povo tomar posse de uma terra onde havia poços cavados, onde havia casa construída, onde tinha vinhas plantadas, oliveiras, uma terra que manava leite e mel. E Deus vinha falando que o povo deveria obedecer ao Senhor, em cumprir todas as regras de Adonai. E quando o povo entrasse na terra para habitar, eles não poderiam de nenhuma forma esquecer de cumprir as leis de Deus. Mas quando o povo conquista a terra através de Jeshua ou Josué, nós entendemos que o povo começa a conquistar a terra, começa a viver as bênçãos, as promessas começam a se cumprir, e o povo começa a se descuidar de cumprir as ordenanças do Senhor. Mas você percebe que neste período, Deus é tão fiel, que Deus começa a levantar profeta para alertar o povo, para que o povo viesse retornar ao caminho, que o povo não viesse de nenhuma maneira adorar outros deuses, porque o único que deveria ser adorado era o Senhor do céu, Adonai, o Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Mas nós entendemos que Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, Deus levantou muitos profetas. E o profeta que antecede o cativeiro é Jeremias. Você percebe que os maiores sofrimentos na vida de Jeremias é porque Deus estava usando para alertar o povo que Deus usaria a nação de Babilônia, Deus usaria Nabucodonosor como ferramenta para se levantar contra Israel. Deus ia usar Nabucodonosor para trazer sentença sobre Israel. Deus levanta Jeremias, mas o povo não atenta. Jeremias sofre por causa disso, vai parar no cativeiro, vai sofrer. O texto vai nos dizer, queridos, que mesmo Deus levantando o profeta Jeremias, o povo não atentou em cumprir as ordens de Deus. Agora nós aprendemos no texto, nós temos a informação que Nabucodonosor é enviado por Deus para a Babilônia, e ele vai destruir a cidade. Quando nós falamos do cativeiro, o cativeiro de Israel, ele vai dar-se em 3 momentos. Primeiro momento, o cativeiro de Israel vai se dar com a destruição de Jerusalém. Mas quando nós falamos disso, para nós entender os relatos bíblicos, nós temos que entender que tudo começa com a divisão do rei. Primeiro Deus levanta Saul, o primeiro rei de Israel. Depois vai substituir o Davi, o segundo rei de Israel. Depois de Davi, vai reinar sobre Israel Salomão. Quando Salomão ele falece, ele morre, o texto vai dizer que a nação ela se divide. Nós percebemos que as 12 tribos de Israel, elas vão se dividir em 10 tribos, elas vão seguir Jeroboão, que vai ser chamado a tribo do norte, ou seja, a região do norte. A capital vai ser Samaria. As 2 tribos que ficaram no sul, que é chamado Reinado do Sul, vai ser chamado de Israel, com a capital Jerusalém, que vai ser dominada por filho de Salomão chamado Roboão. Mas o texto vai dizer que Roboão era um jovem rebelde, era um rei novo que não atentou, ele que não quis pegar conselhos com os anciões de Israel. Roboão ele foi buscar conselho com a juventude, e por causa dele ir atrás de conselho com a juventude de Israel, o texto vai dizer que ele levanta os impostos lá em cima, e o povo não suporta o fardo pesado, e vai romper com Roboão, e 10 tribos vai seguir Jeroboão. Só que essas 10 tribos, elas vão se dissipar sobre toda a terra, ela vai se misturar entre os povos vizinhos, então vai ficar somente as 2 tribos do sul, que é chamada de tribo de Judá. Agora, quando nós estudamos esse relato, a tribo de Judá, ela vai ser levada para o cativeiro. Dentro do cativeiro de Israel, nós temos alguns relatos. Nós temos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego,
que foram levados para dentro da Babilônia quando ainda era criança. Nós temos relato do profeta Ezequiel também, que foi levado para dentro da Babilônia ainda criança. O profeta Ezequiel, ele vai crescer dentro do cativeiro, ele vai ser levantado por Deus dentro do cativeiro babilônico. Agora, quando nós falamos do cativeiro babilônico, você pergunta, pastor, o que tem a ver o cativeiro babilônico? Quando nós estudamos, nós aprendemos que o cativeiro babilônico foi o período mais cruel da história de Israel. Por quê, pastor? Porque Israel, ele sofre dentro do cativeiro, pagando por causa da desobediência em não ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. O segundo momento do cativeiro babilônico vai dar-se com a permanência do povo dentro do cativeiro. Quando nós lemos o Salmo 137, nós temos aqui um relato como estava a situação do povo hebreu dentro do cativeiro. Nós temos aqui o primeiro versículo, que está falando que o povo de Israel, ele assentava-se à margem dos rios da Babilônia. O principal rio da Babilônia era chamado do rio Quebar, que atravessava a Samaria, que atravessava a Babilônia. E nós aprendemos aqui que o primeiro relato é: junto dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nós aprendemos que esta expressão, o Salmo está narrando uma situação de sofrimento. O povo assentava à margem do rio da Babilônia, não para cantar. O povo assentava à margem do rio da Babilônia para chorar. E o motivo do choro eram as lembranças de Sião. O povo sentava na margem do rio e lembrava do templo, lembrava de Israel, lembrava do Saulo, lembrava dos sacerdotes, lembrava dos cânticos, lembrava das festas que eles celebravam ao Senhor. E quando eles se lembravam das festas do Senhor, de Adonai, via uma lembrança de tristeza, e por isso o povo chorava. Querido, não existe um lamento maior do que você lembrar que a sua vida anterior foi melhor do que hoje. Não existe um lamento maior do que você olhar para trás e ver que a sua vida do passado já teve vitória. Hoje você vê a sua vida no fracasso. Não existe um lamento maior. Olha para mim, que eu glória a Deus, aleluia, que eu aprendo com a história do cativeiro de Israel. Agora você percebe que o povo hebreu estava no cativeiro extraindo sal. Eles trabalhavam na extração do sal. O versículo 2 nos informa que ali havia galpões de sal. Eles trabalhavam na extração de sal. E o texto vai dizer que os levitas, eles não tinham motivo para cantar. E o texto vai dizer que eles penduravam as harpas nos galpões que havia. Versículo 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Veja que os levitas eram homens capacitados, eram homens que tinham talento, eram homens que adoravam no templo. A nação de Jerusalém, a nação de Israel, era a nação da adoração. Agora você percebe que os levitas estão dentro do cativeiro. O povo que foi escolhido, os levitas que eles foram tirados, separados de todas as tribos de Israel, a tribo que não pegaria na enxada, a tribo que não ia plantar, a tribo que não ia para o campo, a tribo de Levi, eles iam ser responsáveis pelo culto, pelo litúrgico, pela obra da adoração. Eles não iam pegar na enxada, eles iam viver na oferta que seria trazida pelas demais tribos de Israel. Agora a nação, a tribo que foi escolhida para adorar, estava sem motivo. Pendurávamos as nossas harpas nos galpões que lá havia. Quantos de nós estamos vivendo como o povo do cativeiro? Quantos de nós estamos sem motivo para adorar? Estamos sem motivo para cantar? Quantos de nós já penduramos as nossas harpas? Quantos de nós, quantos crentes hoje estão dizendo: eu não quero mais, até aqui, Jesus,